Fala galera, hoje é dia de Invasão Secreta Inumanos. É uma história da Marvel, escrita por Joe Pokaski e desenhada por Tom Haney no ano de 2008. A história deveria ser só um tain sobre os Inumanos durante a invasão secreta, mas na verdade essa história se tornou muito mais importante porque definiu alguns rumos para a raça depois dos eventos de Guerra Silenciosa. Basicamente, a invasão secreta se trata de um ataque coordenado dos Skrulls que se infiltraram na Terra, se passando até mesmo por alguns heróis, entre eles o rei dos Inumanos, Raio Negro. A história dos Inumanos aqui se passa durante esse grande evento, e se você quiser conhecer melhor essa história, eu já fiz vídeo e vai ter o link aqui na descrição, mas a história que eu mais recomendo que você conheça é a Guerra Silenciosa, já que o status dos Inumanos aqui é uma sequência direta. Além dessas duas HQs, é interessante saber que os eventos aqui acontecem depois da HQ Aniquilação, que teve consequências tanto para o Império Skrull quanto para o Império Kree. Então, como de costume, para tudo isso vai ter links na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com Karnak contando sobre como as sementes do seu povo foram plantadas na grande guerra entre os Skrulls e os Krees há milhares de anos atrás. Como os Krees buscaram por um povo que pudesse evoluir e na Terra os seus experimentos geraram os Inumanos. Uma raça que deveria ser subordinada aos Krees e utilizada contra os Skrulls. Mas os Inumanos foram abandonados pelos seus criadores e assim iniciaram uma sociedade única e unida. Porque o grande trunfo da raça não são os seus poderes ou os cristais terrígenos. O que os faz perseverar é a união. Os Inumanos são uma família. Enquanto isso, no aeroporto-aviões da SHIELD, o Homem de Ferro faz uma trégua no conflito com os Inumanos e mostra a Medusa e a Crystallis um corpo. O Raio Negro, que viveu os últimos dias em Attilan, não era um Inumano, era um infiltrado Skrull. E a localização do verdadeiro Blackagar Boltagon é desconhecida. O Homem de Ferro diz que a ajuda dos Inumanos contra a invasão Skrull na Terra seria útil, mas Medusa diz que o seu povo tem outra prioridade, a de encontrar o seu verdadeiro rei. Em Attilan, no lado azul da lua, Maximus é o novo rei dos Inumanos depois de tomar posse com o fim da Guerra Silenciosa. Mas ser rei não é glamuroso como ele sempre imaginou. É na verdade entediante tratar de assuntos burocráticos de Attilan, e ele já parece arrependido do que conseguiu. Mas a situação muda quando Medusa volta e mostra aquele Skrull morto com as roupas de Raio Negro. A guerra dos Inumanos agora é com os Skrulls, porque eles dispararam primeiro. Eles sequestraram e trocaram Raio Negro. E pior que isso, não dá pra saber se isso aconteceu com mais alguém. Se mais algum deles ali em Attilan poderia ser, na verdade, um Skrull disfarçado, já que até mesmo o mais poderoso dos Inumanos tinha sido capturado. Isso gera desconfiança por toda Attilan, até mesmo entre integrantes da família real, como os primos Gorgon, Triton e Karnak. Enquanto nos aposentos da rainha, Medusa se lamenta a sua irmã Crystallis pelos últimos acontecimentos e espera que o seu marido Raio Negro não esteja morto. Na Catedral Inumana, Karnak tenta analisar aquele corpo Skrull quando Luna surge apavorada, dizendo que estava por ali para ver os vitrais com Taurus, um dos seus amiguinhos inumanos, mas de repente ele mudou e agora ela estava se escondendo. Por toda Attilan, coisas estranhas acontecem. Triton sente uma presença desconhecida nas câmaras dos cristais terrígenos. Crystallis vê a luz de uma nave se aproximando, indicando que algo muito ruim estava para acontecer. E no quarto de Medusa, a silhueta de Raio Negro surge. Mas quando ela vai ao seu encontro, aquele se mostra como sendo algo totalmente diferente. Era um Super Skrull. Enquanto isso, no espaço, na nave Skrull Rybik, um cientista Skrull preparava uma arma de destruição em massa. E essa arma
era Blackagar Boltagon, o verdadeiro Raio Negro, que estava ali sendo mantido preso e torturado, mas ainda vivo. Karnak reflete sobre como uma grande sociedade precisa de uma grande cidade, e a deles era Attilan. Um local próspero, mas que sofreu muito e já foi localizada tanto nas montanhas do Himalaia como no meio do oceano e agora na Lua, onde já teve vários conflitos internos e externos, mas eles sempre estiveram ali para proteger o seu povo. Como agora, porque a invasão secreta dos Skrulls tinha começado em Attilan e vários dos que pareciam inumanos eram transmorfos disfarçados. Karnak, Gorgon, Crystallis e todos ali precisam combater Skrulls que se infiltraram por toda a cidade e até simulavam poderes de outros heróis da Terra. Até Maximus foi atacado, mas ele conseguiu usar os seus poderes mentais e enlouqueceu o Skrull que o atacou. Então quando Gorgon chega até ele, estava tudo bem com o atual rei. Mas ele diz que o pequeno príncipe Ahura, filho de Medusa e Raio Negro, tinha sido substituído por um Skrull também. Enquanto isso, Medusa lutava contra o Super Skrull que invadiu seus aposentos e que era uma mescla de vários poderes até mesmo dos próprios inumanos. Mas ela não era uma rainha indefesa e o derrota com o poder dos seus cabelos. Mas ainda o mantém vivo por tempo suficiente para um interrogatório sobre onde eles mantêm o seu marido. Medusa e Crystallis levam o seu prisioneiro até a Câmara das Névoas Terrígenas, onde ele é exposto, o que causaria deformações e seria um destino até pior que a morte para um Skrull. Na nave Rybik, o cientista Skrull faz experimentos terríveis com o Raio Negro, porque ele quer transformar o poder da sua voz em arma de destruição em massa. Para isso, ele chega até a abrir o crânio do inumano, mas nada o faz emitir um único som com a sua voz. Nada, até que uma outra Skrull surge levando Ahura, o pequeno filho de Raio Negro. Ela foi projetada com os poderes psíquicos de Jean Grey e Emma Frost para neutralizar os poderes da criança e com os cabelos de Medusa para que ele se sinta mais à vontade. E quando o Raio Negro vê o seu filho ali em posse dos seus captores, ele quase grita. O Skrull torturado por Medusa nas câmaras dos cristais, todo deformado, finalmente conta que Raio Negro está sendo transformado em arma e só falta que ele use a sua voz para que o experimento funcione. Por isso, a qualquer momento, isso se tornaria o triunfo para os Skrulls. Ele está sendo mantido numa nave no espaço, mas o Super Skrull, agora deformado, não sabe exatamente onde. Medusa então ordena um contra-ataque. Crystallis é levada por Dentinho até aquela nave que viu sobrevoando pela lua antes do início dos ataques, onde Gorgon e Karnak nocauteiam os guardas e roubam a nave. Assim, Triton e Medusa se unem a eles e partem pelo espaço em busca de Raio Negro, mesmo se lamentando em ter que deixar Attilan no meio dos combates. Mas ele é o único capaz de salvar o seu povo nesse momento. Acontece que só eles ali não seriam capazes de ir contra o Império Skrull. Os inumanos precisavam de reforços para acabar com seus inimigos de uma vez por todas. Eles precisavam de uma aliança. Para isso, em momentos de desespero, o inimigo do seu inimigo é o seu amigo. Então Medusa conduz os inumanos até a presença do novo Império Kree, comandado agora por Ronan, o Acusador, depois dos eventos de aniquilação. Os Krees sempre quiseram a posse dos inumanos de volta, já que eram os seus criadores. Mas a raça evoluiu tanto que sempre resistiu. Isso até agora. Enquanto isso, os Skrulls tentavam encontrar o maior ponto fraco de Raio Negro na sua mente, vendo como seus pais fizeram experimentos com ele ainda no útero, por isso ele teria aquele poder devastador desde o nascimento. Ele viveu exilado por muitos anos até o seu contato com Medusa. Ela, a sua rainha, era o seu ponto fraco. No espaço Kree, Medusa conversa com Ronan, dizendo que está disposta a lhe oferecer a lealdade inumana que eles tanto queriam, em troca da ajuda do Império, contra os Skrulls. Mas essa aliança precisava de algo concreto, e Ronan pede Crystallis como garantia.
O acusador diz que eles deveriam se casar para selar esse acordo. E sem outra opção, Medusa aceita. Claro que Cristales fica contra isso, mas essa era a única forma de resgatar Raio Negro e salvar Attilan. Agora, com a aliança de Ronan, Karnak usa os sistemas Kree para descobrir uma fraqueza nas comunicações Skrulls, algo que os Kree nunca conseguiram encontrar até hoje. Karnak percebe que não vai ser fácil localizar Raio Negro, mas as comunicações Skrulls têm 3 pontos fracos, e eles deveriam atacá-los simultaneamente. Desse jeito, a família real deveria partir separadamente para cada um dos pontos específicos pela galáxia, usando Dentinho como transporte. Medusa e Cristales se infiltraram numa tribo comandada por Tundra na Terra, que mantém um oficial de comunicações Skrull como prisioneiro. Só que Medusa e Cristales acabam discutindo sobre o fato da rainha entregar a irmã a Ronan pelo apoio dos Kree. Mas Tundra diz que independente do que elas estejam tendo problemas, precisam resolver na arena num combate. Gorgon e Karnak vão para Rigel 3 na procura de um androide registrador que conseguiu decifrar o algoritmo das comunicações Skrull. Mas para isso, eles precisam enfrentar uma horda de androides programados para atacar. Enquanto Triton foi para o planeta aquático de Pelágia, onde os Skrulls esconderam um artefato de comunicação no fundo das fossas submersas. Mas Triton acaba encontrando uma raça inteira de seres subaquáticos de aparência igual a dele. Ajudar Raio Negro seria mais difícil do que imaginaram, e mais complexo do que ele próprio esperava. É nesse momento que o cientista Skrull ali lhe diz sobre o momento que foi abduzido e substituído. Logo depois da Guerra Silenciosa, quando Raio Negro já nem era mais o rei dos Inumanos, as reuniões entre o grupo dos Illuminati continuavam, o grupo em que Raio Negro fazia parte ao lado das maiores mentes da Terra. O grupo que inclusive enviou o Hulk para fora do planeta pouco antes da Guerra Civil. Numa dessas idas até o planeta para uma das reuniões, Raio Negro foi interceptado por uma nave Skrull que o surpreendeu e o capturou, impedindo que ele usasse o seu poder. Nocauteado, ele foi mantido preso e substituído por um Skrull. Inclusive, quando o Hulk voltou de Sakaar para sua vingança durante a HQ Hulk contra o Mundo, a sua primeira parada foi na Lua, onde ele enfrentou e derrotou o Raio Negro. Mas esse já era o Skrull disfarçado. Enquanto isso acontecia, Gorgon e Karnak tiveram dificuldades, mas conseguiram superar os androides e capturar o registrador com as informações necessárias de criptografia. Na Terra, as duas irmãs inumanas tiveram um conflito onde Cristales diz para Medusa que ela só se importava em encontrar o seu rei, nem que tivesse que dar a sua irmã como moeda de troca. E Medusa diz que é ela quem está agindo como uma garota imatura agora. Mas Cristales mostra o seu poder e diz para que uma vez na vida Medusa confie nela. Ela deveria conversar com Tundra para que lhe entregue o prisioneiro. E vendo a mágoa da irmã, Medusa aceita. Cristales conversa com Tundra e diz que precisam daquele prisioneiro porque é a única forma de resgatar Raio Negro. E Tundra entenderia, porque Medusa é uma rainha como ela, mas sem o seu rei. Raio Negro é o líder dos Inumanos independente de qualquer coisa, mas Medusa é a sua voz, o seu coração. E eles são muito mais fortes juntos. Em Pelágia, Triton era levado prisioneiro, mas ele diz que mesmo sendo como aquele povo das águas, ele não era um deles. Assim, Triton derrota todo o exército que o tentava capturar. Acontece que Triton sempre se esforçou para viver na superfície para ficar perto da sua família. E ele sempre viu isso como uma fraqueza, mas na verdade isso só o deixava mais forte. A sua família é o que o tornou mais poderoso. Assim, ele pega o artefato de comunicação Skrull e volta para a nave, onde encontra todos os outros com as suas missões cumpridas com sucesso. E inclusive ao chegar, Karnak o presenteia com um aparelho respiratório aprimorado para o combate que viria em seguida. Com Cristales torturando o Skrull capturado na Terra, Karnak consegue a senha para acessar a rede sem criptografia agora e consegue encontrar pelas comunicações da frota a localização de Raio Negro.
Desse jeito, a família real parte para o seu resgate. Eles partem e pegam os Skrulls de surpresa, já que possuem as naves Kryze de Ronan como aliados agora. Mas enquanto isso, dentro da nave Rybik, Raio Negro se comunica e cria um plano com Ahura somente a partir do olhar. Raio Negro fica observando fixamente para aquela Skrull que vai até a sua direção o questionando. E com isso, ela solta Ahura. E se desconcentrando do garoto, isso faz com que ela deixe de inibir o seu poder por um segundo. O suficiente para que Ahura use o seu poder telepático no cientista Skrull para que liberte a amarra do seu pai. Assim, Raio Negro imediatamente ataca. Na nave, a família real continua combatendo os soldados Skrulls, enquanto agora Raio Negro avança para cima do cientista que tanto o torturou. E simplesmente com um sussurro, ele é destruído. A outra Skrull se levanta para pegar Ahura, mas nesse instante Medusa tinha chegado e com seus cabelos a rainha a mata. E assim, finalmente a rainha encontra o seu rei. E percebendo que é realmente ele, os dois se beijam. Raio Negro estava a salvo, junto de Ahura, e a família real, ao lado dos Kryze, derrotam a frota Skrull. Voltando para Attilan, Raio Negro tem uma declaração a fazer usando Medusa como a sua voz, como sempre foi. Ele diz que os inumanos são um povo forte e poderoso, mas eles sempre tentaram evitar guerras. Mesmo assim, as guerras sempre chegaram até eles. Por isso, talvez até Maximus não tivesse tão errado nos seus pensamentos de combater os perigos do exterior. Assim, para proteger o seu povo, eles precisam mudar os seus métodos e restaurar uma antiga aliança se juntando com os irmãos Kryze, onde Cristales aceitou ser a ligação entre eles, se casando com Ronan. Assim, os Kryze e os Inumanos lutarão juntos a partir de agora. E além disso, Maximus e Raio Negro governarão Attilan unidos como uma família. Se inicia uma nova era para os Inumanos. Uma onde eles viverão nas estrelas com os Kryze. Uma era onde eles não serão mais as vítimas. Eles é quem vão fazer as vítimas. Começando com os Skrulls que restaram à sua volta. E é desse jeito que termina a história. Invasão Secreta Inumanos deveria ser só um tie-in, um complemento de uma saga maior, mas tem uma importância muito além disso. O roteiro é bem escrito e amarra algumas pontas soltas, explicando e encaixando muito bem alguns eventos de todo o universo Marvel, e fazendo ligações que sempre estiveram lá, como a dos Inumanos com os Kryze. O único problema com a história em si é que ela tenta se aprofundar em questões mais filosóficas com relação à família real, mas que no fundo são subtramas e ficam só na superfície, dando uma falsa importância para a trama. A narrativa é muito ágil e fluida, e a arte é boa sim, mesmo em momentos específicos dando uma deslizada. Um detalhe sobre a publicação no Brasil é que, além da publicação em meio à saga Invasão Secreta, a HQ foi compilada nessa edição de capa vermelha da coleção da Salvat, mas essa capa aqui não tem nada a ver com a história em si. A capa é de outra HQ não relacionada, então cuidado para não confundir os quadrinhos. Invasão Secreta Inumanos acaba dando novos rumos para a raça, levando os personagens por outros caminhos e os levando para novas sagas, mas agora cósmicas. Depois de Guerra Silenciosa, Attilan estava quebrada, assim como a relação entre Raio Negro e Medusa. Foi a partir daqui então que houve essa reconciliação tanto do casal como da própria cidade com o seu rei. E falando em rei, ao lado dos Kryze e de outras raças alienígenas, a história agora é levada pelo cosmos, onde acontece a Guerra dos Reis. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.